Bom dia, boa tarde, boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos em mais um momento crescendo em Cristo. Antes de lermos o nosso texto, nosso versículo bíblico de hoje, que nós estaremos refletindo sobre ele para o nosso crescimento em Cristo, peço a você que se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixa aí o seu gostei, né? Vai ajudar bastante. E compartilhe esse vídeo, se ele foi bênção na sua vida, compartilhe para que possa ajudar outra pessoa da mesma forma. Amém, querido? Deus abençoe sua vida. Então vamos lá para o nosso texto bíblico de hoje. Versículo de hoje, Colossenses capítulo 1, verso 9 a 10, diz assim: Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda o pleno conhecimento da sua vontade e também da sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Com base nesse versículo, o nosso tema, do momento crescendo em Cristo de hoje é chamados para dar frutos. Olha que bacana esse versículo, queridos. Nós estamos lendo ele na versão transformadora. Você pode ler também em outra versão e com certeza vai ser bênção na sua vida também. Olhando o texto, querido, é interessante que ele já começa dizendo para nós, por isso. Se ele está falando por isso, se Paulo pega esse verso 9 e 10 aqui e inicia esse texto dizendo por isso, é porque alguma coisa atrás ele falou, com aqueles irmãos em sua carta. E nós, se fizermos uma análise rapidinha nesse capítulo aí, você vai ver que do verso 1 e 2 ele sauda esses irmãos, ele cumprimenta esses irmãos. E é interessante que ele chama esses irmãos de santos e fiéis irmãos em Cristo. Como hoje nós, como cristãos, precisamos sermos chamados assim, santos e fiéis irmãos em Cristo. Do verso 3 ao 8, ele continua a sua fala, já não agora mais como uma introdução, mas já falando sobre um determinado assunto. E ele diz que então ouve falar a respeito desses irmãos e diz que esses irmãos eram um exemplo de vida cristã para a sociedade na época, mas também para os cristãos de hoje, de nossa geração. E ele diz que esses irmãos, eles falavam da sua fé, ele ficou sabendo da fé desses irmãos em Cristo, também do amor que eles tinham pelos santos. Olha que bacana. Imagine uma pessoa, comprometida com o Senhor Jesus Cristo e também comprometida no crescimento, no desenvolvimento cristão dos irmãos que estão juntamente conosco ali naquela caminhada, naquela comunidade cristã onde nós fazemos parte. E ele diz, no verso 3 a 8 do capítulo 1 de Colossenses, que eles viviam essa fé autêntica, fervorosa em Cristo e esse cuidado de amor para com os demais irmãos em função da esperança que eles tinham, que estavam guardados no céu e que eles tinham recebido essa palavra de um dos cooperadores de Paulo, chamado Epáfras. E Paulo chama Epáfras de amado conservo. E ele diz assim, amado conservo e fiel ministro de Cristo. Jesus, que maravilha! Como nós precisamos crescer, querido. Olha que expressões maravilhosas nós vemos nesses textos que nós estamos lendo aqui. Então, voltando agora para o assunto propriamente dito, veja que ele estava escrevendo uma carta para uma igreja que ela já estava inteiramente ligado com Cristo, ela estava vivendo fervorosamente uma comunhão com o Senhor. Ela também tinha um exemplo que era ouvido falar de longe, que aquela igreja era amorosa, eles se amavam, se respeitavam, se ajudavam, se completavam, entre eles ali. E aí o texto diz assim, desde que eu ouvi falar a respeito dessa fé que eles tinham, do amor que eles tinham por outro, ou seja, do testemunho cristão que eles davam, ele disse assim, não deixei de orar por vocês. Irmãos, olha que coisa interessante. Quando eu estava lendo esse texto para conversar com você, eu fiquei pensando numa coisa interessante.
Normalmente a gente fala, não, deixa aquele irmãozinho lá, ele está indo muito bem. Mas não, Paulo, mesmo sabendo que essa igreja estava tendo, vamos dizer assim, um bom testemunho de fé, uma boa convivência entre os irmãos, mas precisava continuar. Isso não pode ser parado, não é? Tem que haver um crescimento. A vida cristã, ela é de constante desenvolvimento, até que nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, diz a palavra do Senhor lá em Efésios 4, quando Paulo escreve aos Efésios e fala a respeito de Deus ter colocado entre nós homens, né, com capacitações, com ministérios para nos ajudar no crescimento cristão. Então ele disse, olha, eu ouvi falar da fé que vocês têm em Cristo, eu ouvi falar do amor que vocês têm pelo outro, e aí eu então comecei a orar por vocês. E aí ele diz, por que que ele orou? Ele, o que que ele pediu a Deus nessa oração? Ele, pedindo a Deus que lhe conceda o pleno conhecimento da vontade e também da sabedoria e entendimento espiritual. Jesus, que coisa linda. 3 coisas ele pediu. Primeiro, que Deus concedesse a eles conhecimento da vontade de Deus. A segunda coisa, sabedoria. E a terceira coisa, entendimento. Olha, que bacana, queridos. Olha que entendimento, conhecimento, sabedoria e entendimento. Normalmente, quando nós ouvimos falar, até mesmo nós cristãos bem maduros na igreja, já antigos, se alguém pergunta o que foi que Salomão pediu a Deus naquela noite ali no templo, que o Senhor aparece para ele, falou, Salomão, pede para mim tudo o que você quiser e eu lhe darei. Está lá registrado em 2 Crônicas, capítulo 1, de 7 a 10. Você vai ver lá nesse texto que ele não pediu só sabedoria, ele pediu sabedoria e entendimento. É como que Salomão pegasse, né, um aparelhozinho como esse aqui na sua mão, e eu pego e fico olhando, olha, pode ser isso, pode ser aquilo. Não, Salomão pegava qualquer coisa e ele tinha uma habilidade sobrenatural de entender como funcionavam as coisas. Não é? Além de tudo que ele fizesse, ele recebeu do Senhor essa habilitação de fazer temendo a Deus, preocupado em agradar o coração de Deus. Então veja que o texto aqui, Paulo ora por uma igreja que já estava fervorosa, uma igreja que estava firme, fiel, vivendo em amor entre os irmãos, e ele pede que eles recebessem, né, conhecimento da vontade de Deus. Olha que interessante, eles já viviam em fé, já viviam em amor, e ele disse, olha, tem mais de Deus, né, nós temos que buscar constantemente Deus, conhecimento, né, e também a sabedoria. E aí no verso 10 ele diz assim, então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Queridos, esse versículo é tremendo para mim. Sabe, eu fico pensando nesses textos que o Senhor tem nos dado. Então, quando você tiver conhecimento da vontade de Deus, sabedoria para aplicar isso no temor do Senhor e entendendo as coisas que o Senhor permite que nós vivamos, a gente encontra um coração sábio, né? Como a palavra diz lá no Salmo 90, né? Que nós possamos, através dos anos de vida que nós vivemos, a gente possa alcançar coração sábio. Eu sei que o vídeo está ficando um pouco extenso, não era isso o meu propósito, mas eu fico apaixonado por ver um negócio desse. Por quê? Porque é necessário haver um crescimento espiritual na vida do crente. Eu quero orar por você. Pai de amor, aqui estamos, Senhor. Nesse momento de gravar esse vídeo, de chegar até esse irmão, essa irmã, mas por favor, papai, nos ajude a olhar, Senhor Deus, para a nossa vida cristã, com esse empenho, meu Deus, de havermos um crescimento espiritual, um crescimento constante, até que na eternidade o Senhor complete a obra, ó Deus, que nós estamos buscando pela fé e pelo amor ao Senhor e aos nossos irmãos, a tua obra aqui na terra, buscando viver. Se o irmão estiver passando com uma luta, ou a irmã, que eles possam ser alcançados pelo Senhor com teu poder e glória. Amém. Glória a Deus. Lembra do Salmo 37:5? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais, ele tudo fará. Deus abençoe. Fique na graça e na paz. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém.